Muito bem. Hoje, dando continuidade à doutrina do Espírito Santo, nós vamos ver quando foi que apareceu a primeira vez a palavra igreja na Bíblia, que até então não existia igreja, tá? Era relação à velha aliança, a presença de Jesus no mundo, que foi uma fase de transição entre a velha e a nova aliança, tá? Então, Jesus, enquanto esteve no mundo, ele citou. E nós vamos também verificar a origem dessa palavra. De onde que Jesus tirou essa palavra, tá? Nós vamos ver o conceito grego da palavra. Quando se falava essa palavra lá no grego, que vinha na cabeça do grego lá. E depois nós vamos ver o conceito cristão da palavra, como Jesus pegou essa palavra no grego e fez aplicação para o conceito cristão da palavra, para que nós possamos entender qual, na verdade, na sua origem, é o sentido exato, lato da palavra igreja, ok? Então vamos abrir em aonde apareceu pela primeira vez a palavra igreja, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui é a primeira vez que surge nas Escrituras Sagradas a palavra igreja, dita pelo próprio Senhor Jesus. Então, nós vamos ver em primeiro lugar a origem da palavra, como essa palavra surgiu. E para isso nós precisamos ir lá para a Antiga Grécia, tá? Na Antiga Grécia era uma nação, era composta de cidades-estado. Quer dizer, cidades que se autogeriam, tinham o seu próprio rei, a sua própria maneira de agir. Quando havia uma invasão de fora, aí eles se uniam, mas geralmente era cada um na sua. Cada estado, cada cidade era um estado distinto lá na Grécia. Vou citar duas cidades principais, que é Atenas, que se tornou a capital e até hoje é essa capital, e Esparta. Atenas era uma cidade mais voltada para a cultura, tá? Os filósofos conhecidos do mundo vieram de lá, então era uma cidade extremamente voltada para a cultura. Já Esparta era uma cidade voltada para o militarismo, tá? O menino, aos 8 anos, ele era tirado de sua mãe para se preparar para ser soldado. Tanto é que na história da Antiga Grécia, quando houve a invasão dos persas, né, da Média e da Pérsia, eram dois povos que formavam até então o império vigente, o império da época, que dominava o mundo. Eles resolveram invadir a Grécia. E tem a história dos 300 de Esparta. 300 soldados que numa garganta lá seguraram 1 milhão de soldados da Média e da Pérsia, tá? Estavam invadindo a Grécia. Isso é uma história, tem até um filme aí a respeito. Então, era uma cidade que se preparava soldados de elite, realmente. Já em Atenas, era uma cidade voltada para a cultura, basicamente. E se tornou a capital, como é até hoje. E essas cidades, elas eram geridas por uma oligarquia. O que é oligarquia? No grego, oligos, um grupo de pessoas. Autarquia era governo de poucos, tá? Nessa cidade, geralmente mais da metade dos habitantes eram de origem escrava. Eram muitos servindo a poucos. E essa oligarquia, ela tinha reuniões para gerirem, para determinarem ações em benefício da cidade, de interesse exclusivo da cidade. Como nessa época não tinha se inventado o canhão ainda, os muros serviam de proteção para invasões externas, tá? Então todas as cidades da época geralmente eram muradas, tá? Eu vou fazer num sentido, geralmente eram quadradas ou retangulares, mas eu vou fazer num tipo de uma coisa redonda, tinha mais porta, eu vou fazer uma porta só para a gente entender, eu vou fazer maior aqui, ó. Uma porta só para a gente entender melhor, tá? Ó, a cidade e aqui a porta, tá? Então, já era pré-determinado, pré-combinado, todas as questões naquela época, elas eram resolvidas à porta da cidade, porque não tinha muita questão do papel, não tinha cartório, tá?
Você quer comprar alguma coisa hoje de alguém, você vai lá e registra no cartório, e ali está registrado e não tem problema se o cara vier, você não comprou nada, está lá. Como naquela época não tinha cartório, qual era o meio que eles usavam para resolver essas questões? Era na porta da cidade. Lá na porta da cidade ficava todo mundo fazendo chacrinha, era na porta da cidade que sabia dos assuntos. Então, você queria saber de algum acontecimento, você vinha à porta da cidade, tá? Então, as questões eram resolvidas ali. Por exemplo, se eu queria comprar um terreno, né, de alguém, eu chamava esse alguém à porta da cidade e ali chamava o pessoal que estava ali como testemunha e ali eu fechava o negócio perante aquelas testemunhas e na hora eu dava o dinheiro, estava fechado o negócio. Se lá na frente aquele cara, você não me deu nada, estava lá as testemunhas, era a minha segurança de que eu tinha comprado aquele terreno, ou aquela casa e assim por diante, ok? E não era somente essa prática, não era somente lá na Grécia, parece em todos os países, todos tinham essa prática. Vamos ver, inclusive em Israel, era a mesma situação. Vamos para o livro de Ruth, abro no capítulo 4 e deixe lá. Elimeleque e Noemi, né, era um casal, houve dificuldades em Israel na época e eles mudaram para Moabe, tá, um país vizinho. Tá? E lá eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Tá? E ambos, Malom e Quilion, casaram com moças moabitas. Uma se chamava Ruth e outra se chamava Orfa. Tá? E vivendo ali em Moabe, aconteceu de morrer primeiro Elimeleque, que era o marido de Noemi. E depois, a Bíblia não fala do que eles morreram, por que morreram, morreu também Quilion e morreu Malom. Tá? Então ficaram 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Aí, diante disso, Noemi não viu mais razão para ficar lá em Moabe e resolveu voltar para Israel. E ela falou para as 2 noras que ela ia voltar e as 2 vieram com ela. Devia ser uma boa sogra, porque as 2 quiseram vir com ela. Né? E lá no meio do caminho ela parou e falou assim, mas por que vocês estão indo comigo? Eu não tenho mais filhos para dar marido para vocês. Né? Volte para suas famílias. Aí Orfa, com um beijo, voltou para sua família e Ruth não. Ruth falou, não, aonde você for, irei eu, onde se sentares, sentarei eu, teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Diante do posicionamento de Ruth, Noemi falou para ele, então vem comigo. E eles foram. E o lugar que Noemi habitava em Israel era Belém, a cidade de Belém, Belém da Judéia. Tá? E ela chegou ali, todo mundo ficou sabendo a respeito da situação dela, o que tinha acontecido. E naquela época, as pessoas mais pobres, quando ia ser feita a ceifa, ser ceifado o trigo, ou seja lá qualquer outro milho, seja lá o que for, aqueles espigas que caíam pelo caminho, aquelas pessoas tinham o direito de pegar aquelas espigas para a sua própria alimentação. E Ruth, uma boa nora também, ela foi uma excelente nora. Esse livro de Ruth, eu já li esse livro N vezes. E toda vez que eu passo aqui, eu me emociono de ver o caráter das pessoas aqui exposto na palavra de Deus. Tá? Então, Ruth começou a ceifa, ela foi lá, né, atrás do ganha-pão para ela e para a sogra. Né? Então, ela foi colhendo e nisso ela entrou numa área, num terreno, numa fazenda, que era de um parente de Noemi, chamado Boaz. Né? E Boaz estava ali e ela viu, geralmente nas cidades pequenas, sabia toda uma cara de todo mundo, vocês sabem que em Jacutinga. Quando chega alguém diferente, vocês sabem que aquela pessoa é diferente. Né? Então ele viu lá uma moça diferente lá, ele perguntou para os empregados, quem é essa moça aí? Né? Aí falaram para ele, é a nora de Noemi e tal. Aí ele deve ter se interessado por ela devia ser, né, chamava atenção. E ele chegou para os empregados, começou a falar, deixa ela
catar em lugares que os outros não catam. Põe lá tem um lugar lá que eles podiam pegar e tal. E aí ele começou também a encher o saco das coisas que ela levava. E quando ela chegou lá diante de Noemi, né? Noemi falou, mas onde que você esteve, né, colhendo que te abençoou tanto assim? Aí ela contou, falou, esse homem é nosso parente. E ele é nosso resgatador. O que ela quis dizer com isso? A questão da lei do levirato. Que era a lei do levirato? Já expliquei, mas vou refrescar a mente de vocês. Se eu fosse judeu na época, casado, se eu morresse sem deixar filho, o meu irmão ou o parente mais próximo assumiria minha esposa e o filho que nascesse receberia o meu nome para que o meu nome não se apagasse de sobre a nação. Ok? Dentro da cultura deles, Noemi orientou Ruth o que ela deveria fazer em relação a Boaz. E ele estava lá dormindo na eira, ela foi lá, deitou aos pés dele lá e tal. Está tudo aqui no livro, se vocês quiserem ler aqui, leiam, é interessante a história. E aí quando Boaz viu que ela estava lá, né, e entendeu a atitude dela, e falou, em outras palavras, louva a Deus porque você não foi atrás de jovens, né, e Boaz já era um cara meio passadão, já devia ter mais de 50 anos, e Ruth era nova, tá? E entendeu e falou, olha, só que tem um problema, tem um resgatador que ele é mais próximo do que eu, tá? Eu vou procurar resolver. Então o Ruth chegou, passou para Noemi falou, olha, ele vai procurar resolver isso ainda hoje, né? E foi o que ele fez. O que ele fez? Ele foi aonde? Lá na porta da cidade. Vamos lá, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti. Ele pegou e respondeu, eu resgatarei. Quando ficou na questão do negócio, ele se interessou. Aí ele falou, disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí quando entrou na questão da lei do levirato, o rapaz falou, então disse o resgatador, para mim não o poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. E este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Quer dizer, lá em Israel, além de ser a questão à porta da cidade, tinha esse costume de tirar o calçado para confirmar o negócio, além das testemunhas que estavam ali. Tá? Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, e o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e fazes-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. E aqui, ali à porta da cidade, foi fechada a questão desse negócio. Ele comprou tudo que pertencia a Noemi e tal, e tomou Ruth como esposa. E foi aonde nasceu Obed, que foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Tá?
Então, Davi descendeu direto de Boaz e de Ruth. Na ascendência de Jesus, tem duas gentílicas, que foi a Raabe, que era lá de Jericó, que escondeu os espias quando foi na casa dela, e também Ruth, que era de Moabe, né? Não eram de origem judaica. Então, não eram só de origem judeus. Tem lá também o sangue gentílico lá na ascendência de Jesus. Só para uma questão de curiosidade. Muito bem. Voltando lá, então, para a questão do conceito da palavra, tendo esse embasamento, vamos ver como é que acontecia lá na Grécia. Então, falei dessa oligarquia, esse grupo de pessoas que geriam a cidade. Então, eles tinham já um tratado, quando um rapaz passasse pela cidade tocando uma trombeta de prata, tá? Eles sabiam que em tal hora, lá à porta da cidade, haveria de acontecer a reunião. Então, quando esse rapaz passava e trocava a trombeta, no momento exato, eles saíam da cidade e se reuniam à porta da cidade. Tá? Essa reunião. Nesta reunião, embora tivesse ali as pessoas que viviam ali à porta da cidade, elas poderiam apenas presenciar a reunião. Quem tinha o direito de falar e decidir era aquele grupo que geria a cidade. O que eles iam resolver nessas reuniões? Resolver a questão de interesse direto da cidade. Se eles iam fazer guerra ou não, se eles iam fazer obras viárias ou não, tudo que era de interesse da cidade eles resolviam aqui. Aqui é a primitiva Câmara dos Vereadores. Foi aqui que começou a tal da Câmara dos Vereadores. E vocês veem que, desde como a coisa se manifestava lá, se manifesta hoje. Você vai lá na reunião da Câmara dos Vereadores, você pode sentar lá e participar, mas você não tem palavra. Só quem tem palavra lá são os vereadores comissionados. É aqui que começou a Câmara dos Vereadores, como é praticado até hoje, ok? Então, esse ato era conhecido pelos gregos de eclesia, tá? Como é que é a origem da palavra? Ek significa de dentro de, para fora de. Aí mais o verbo kalel. Kalel significa no grego chamar ou concitar, mesma coisa. Então o que eles fizeram? Eles pegaram ek mais kalel e deu eclesia. Essa palavra aqui, ó. Eclesia. O que quando se falava eclesia no grego, é o que a própria palavra está dizendo. Significa reunião dos chamados, reunião dos chamados para fora. Tá? Quando falava eclesia, vinha na cabeça do grego, reunião dos chamados para fora, da cidade, para resolver assuntos de interesse da cidade. O que Jesus fez? Jesus pegou o conceito grego da palavra e fez a aplicação para o conceito cristão da palavra. Tá? O que ele fez? Como é que ele aplicou no conceito cristão da palavra? Isso aqui, para ter uma ideia, é o globo terrestre. Tá? Então, o globo terrestre. A palavra no conceito cristão, quando se fala igreja, no conceito cristão da palavra, a aplicação que Jesus fez foi igreja, vou pôr aqui já na nossa língua, significa, guardem isso, hein, para não esquecer, reunião dos chamados para fora do mundo. Igreja, no conceito cristão, é a reunião dos chamados para fora do mundo, para resolver assuntos de interesse direto do mundo. Isto é a salvação do mundo. Embora a esmagadora maioria não saiba, dos que estão neste mundo, eles são condenados. São condenados e não têm a consciência de que são condenados por Deus automaticamente, por serem pecadores.
Então a igreja está no mundo justamente para alertar esse mundo da situação de perigo que eles estão vivendo em relação às coisas dos céus. Tá? Então, a questão é o seguinte, quando fala reunião dos chamados para fora do mundo, é literalmente aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Em que aspecto? No aspecto de que nós vivemos de maneira diferente do que a esmagadora maioria do mundo vive. São pessoas, nós estamos aqui no mundo, mas nós não vamos viver na prostituição como o mundo vive. A nossa proposição é diferente, é de um reino que está para se manifestar. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos de passagem. Né? A nossa pátria está nos céus. Um dia vai se estabelecer novos céus e nova terra. Tá? Então, por isso que a palavra de Deus também, lá em 1 João 2, 15 a 17, diz lá, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que eu sempre vivo dizendo. Tem muitos crentes aí que são mais achegados ao mundo que as coisas de Deus, que eles não entenderam nada. Por isso que na pregação de hoje, inclusive, foi interessante, ele falou justamente isso. Né? Nós estamos no mundo, mas nós agimos de maneira diferente. Nós somos o sal da terra. Nós viemos aqui para salgar o ambiente, para trazer uma outra posição, uma outra visão, a visão que Deus quer que nós, como filhos dele, tenhamos diante deste mundo. Por isso que é incompatível uma pessoa que se diz filha de Deus, ela ouve mais música do mundo do que as músicas de Deus. Justamente. Está aí a sua resposta. Porque o que nós temos que entender? Nós aprendemos lá em Anjos Caídos, nós já passamos por Anjos Caídos, que nessas músicas, que são a maior parte delas dedicadas a Satanás, elas têm mensagens subliminares nelas. E se você fica ouvindo essas músicas, sabe o que acontece? Pode prestar atenção. Você seca em relação às coisas do mundo, às coisas de Deus. Você fica inapetente para com as coisas de Deus. Porque as influências estão ali. Nós temos que... O que diz a palavra? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Entoando e cantando de coração com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, essa é a música que deve agradar o coração daquele que realmente é filho de Deus. Porque essas músicas te levam mais para perto de Deus. Essas músicas te desafiam a querer viver uma vida diferente, como é a proposição da palavra de Deus no mundo em que nós vivemos. Muito bem, então é essa a questão. Filho de Deus, igreja, quando se fala igreja, está dizendo, vai ter igreja hoje? O que eu estou perguntando? Guardem isso. Vai ter reunião dos chamados para fora do mundo? Hoje teve, às 9h30, reunião dos chamados para fora do mundo. Na verdade, vai ter igreja hoje? É a pergunta mais correta. Geralmente a resposta é esdrúxula, quer dizer, sem razão de ser. Fala-se assim, igreja, na cabecinha do que não sabe, são 4 paredes e uma torre. Igreja sempre está lá, vai ter reunião. Quer dizer, igreja nem sempre está lá. Igreja é composta de um grupo, tá, que creu, que procura andar segundo o padrão dos céus. Isso é igreja. Qualquer outra coisa diferente disso aqui é projeto de igreja, mas não é igreja. Porque às vezes nós vemos igrejas por aí onde seus membros não andam segundo o padrão dos céus. Não tem nem noção disso. E diz que são igreja. Tá? Então, igreja é aquele que vive à parte deste mundo. Foi chamado para estar no mundo, mas não agir como o mundo, na sua esmagadora maioria, age. Tá? Então, a igreja ela tem que se distinguir diante do mundo. Agora, nessa ação de reunião,
existem duas manifestações da presença de Deus, guardem isso. Tem a manifestação dentro em nós, que nós somos santuário do Espírito Santo, e quando nós nos reunimos, tem a manifestação dentre nós. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Mateus 18, 20. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. Isso significa dentre nós. Tá? Toda vez que eu chego nessa parte, eu lembro de um membro da igreja, que não vou falar o nome do membro da igreja, que ele estava aqui sendo examinado para o batismo, e aí perguntamos para ele, vai ter duas manifestações quando a igreja se reúne. Dentro, ele falou assim, e fora. Aí nós ficamos chamando ele dentro e fora. Isso ficou marcado. Quer dizer, ele tinha falado dentro e dentre nós, se tivesse entendido o espírito da coisa, né? Então, dentre por quê? Por isso que é aí que nós temos que entender que quando a igreja está reunida, seja em qualquer lugar que for, seja aqui na minha casa, seja lá no salão da igreja, porque lá é salão da igreja, não é igreja, pelo amor de Deus, tá? Seja no campo, seja numa escola, quando a igreja se reúne, por causa da presença dentre nós, o lugar se torna santo. Enquanto estiver havendo reunião, tem que se ter reverência total e plena. Tá? Porque o que a gente não vê por aí é isso. O pessoal não tem noção de que a presença de Deus está ali. Se for uma igreja, realmente não um projeto de igreja. Por isso que a gente pede, só levante se realmente tiver necessidade. E não converse paralelamente, porque não é para estar conversando qualquer outro assunto. Se você crê que Deus está dentro de você, dentro daquela reunião. Então, aquele lugar se torna santo. Acabou a reunião, o lugar volta a ser o mesmo lugar de sempre. Um salão, uma casa, um campo, ou uma escola, ou seja lá o que for. Acabou. Não tem essa questão mais do lugar se tornar santo, porque acabou a reunião. Mas enquanto estiver havendo a reunião, aí nós temos que entender que aquele momento é de muita reverência, porque Deus está dentro de nós. A presença dele está dentro de nós. Tá? Por isso a importância de total reverência. E nós temos que entender isso. Entenderam bem como é que funciona a coisa? E a igreja, quando ela se reúne para se edificar mutuamente, para adorar a Deus e traçar estratégia de como atingir o mundo com o Evangelho de Cristo, que é o objetivo da igreja na face da terra. Qual o objetivo? Está lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois, igreja, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ter uma finalidade, proclamardes ao mundo as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, nós vamos andar como Cristo andou. Nós vamos proclamar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos causar fome nos outros pela pessoa de Cristo Jesus. Quer dizer, a nossa vida deve ser de tal maneira que as pessoas que estão ao nosso redor sejam envolvidas em querer aquilo que nós temos, a pessoa de Cristo. Deu para entender qual o verdadeiro sentido da palavra igreja nesse mundo? Agora, nós temos que entender que todas as vezes que a igreja se reúne, toda mensagem, toda exposição da palavra de Deus, ela tem que ser visando a igreja, a edificação da igreja, o crescimento da igreja. Porque a reunião da igreja está dizendo, é para a igreja. No final do século XIX, houve, e foi muito bom isso, houve um crescimento
do espírito missionário no mundo, com os grandes avivalistas da época, né? E entrou para o século XX, né? E eles mudaram um pouco a concepção da coisa. O que passaram a fazer? Jesus falou, ide e pregai. Aí o que eles estavam fazendo? Vinde para as reuniões da igreja. Vinde para as reuniões da igreja. E o culto à noite, que geralmente é o culto que é mais procurado, que tem mais pessoas, geralmente mais do que a escola dominical, mais os cultos durante a semana, o que acontecia? O preletor, o pastor, o presbítero, seja lá quem for, diácono, ele ia pregar lá na frente, né? O que ele levava lá para o povo? Visando evangelizar. Agora, seria a mesma coisa que você estivesse já lá no quarto, quinto ano e recebendo mensagem do primeiro ano. E a igreja começou a não ser fortalecida na fé. E quando você não come uma comida que vale a pena, o físico desnutre. Seria a mesma coisa, vou dar um exemplo prático, seria a mesma coisa de um pastor lá no deserto, lá de Israel, seja lá onde for, pastor literalmente de ovelhas, né? Que chegava na hora das ovelhas se alimentar, ele colocasse as ovelhas no redil e ao invés de colocar uma comida dentro da perspectiva correta, colocava lá sal e água. O que vai acontecer com essas ovelhas? Vão ficar desnutridas e se elas vierem a gerar outras ovelhas, vão gerar ovelhas fracas e desnutridas. E foi o que aconteceu. As igrejas começaram a não pregar a palavra visando o crescimento, a edificação da igreja, quer dizer, ter uma boa comida para a igreja. E o que acontecia? Numa congregação, isso eu ouvi falar, numa congregação que o pastor não era tão grande, o pastor conhecia todas as suas ovelhas, às vezes naquele domingo ele tinha uma mensagem específica para a igreja. E nisso ele via uma pessoa diferente entrando lá, que ele não conhecia. O que ele fazia? Ele mudava a mensagem para evangelística. Aí, às vezes, aquela pessoa era de outra igreja que vinha fazer uma visita ali, ninguém era edificado. E quando a igreja não é bem orientada, segundo o padrão da palavra de Deus, ela fica suscetível a informações de heresias que vêm de fora. Por isso que vários movimentos heréticos advieram daqui, dessa falta de orientação segura da palavra de Deus. E isso a igreja está sofrendo até hoje, com igrejas, eu não vou entrar em detalhes, que eu já citei-as aqui, que as pessoas não têm noção do que é essa igreja. E voltaram para um outro lado completamente fora da realidade do que é aquilo que é a palavra de Deus. Por quê? Porque as ovelhas não foram bem orientadas por uma falsa visão. Estavam lá com uma boa intenção, evangelizar, mas usando o método errado que Jesus usava. Jesus falou, ide pregai e vinde. Agora, isso não quer dizer que você não possa convidar alguém para vir à reunião da igreja. Você pode convidar, mas essa pessoa vai chegar ali, eu não vou mudar a mensagem. A mensagem vai ser, eu vou visar a igreja. Eu não vou visar aquela pessoa que está lá visitando. Eu sempre vou visar, não sei se vocês já têm notado isso, as mensagens são de cunho específico para a igreja em si. Tá? Agora, é o que diz aquele texto. Quando você se reúne, todos começaram a profetizar, quer dizer, expor a palavra de Deus, ao entrar em douto ou incrédulo, verá que Deus está de fato no meio de vós e tal. Porque uma mensagem que não seja evangelística, ela toca os corações. A palavra de Deus por si só, ela toca os corações. Mas saibam você que reunião de igreja é como está dizendo, é para a própria igreja, que é o grupo de pessoas que está ali reunidas para traçar estratégia, aprender, se edificar e traçar estratégia
para atingir um mundo que está aí carente, como um dia nós estivemos carentes também, e aí Deus usou alguém para misericordiosamente estilar a mensagem do Evangelho em nossos corações. Entenderam como é que funciona e como é que não deve funcionar? Tá? Então, igreja, quando você pergunta, vai ter igreja hoje? Você está perguntando o quê? Vai ter reunião dos chamados para fora do mundo? Tá? Então, vai ter igreja hoje? É a pergunta mais correta do mundo. Agora, nós não somos a igreja. Sozinho, nós somos parte da igreja. Igreja é quando há reunião de todos. Aí é igreja. Entenderam? Eu acho que ela entendeu errado isso aí que você está falando, tá? Porque uma pessoa não é igreja. É uma parte da igreja, é um membro da igreja. A igreja é quando a totalidade se reúne. Por isso a visão de reunião. Existe uma denominação aí que até é interessante o nome que eles usam. É extremamente bíblico, chamada Assembleia de Deus, que é justamente o que acontece. É a reunião dos chamados para fora do mundo. Tá? Assembleia de Deus está bem correta. É uma assembleia, quer dizer, uma reunião. Está correta a colocação. Eu não concordo com as doutrinas deles, mas nesse aspecto eles acertaram na mosca. Tá? Certíssimo. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma, ficou claro? Então, por favor, por isso que vocês entram aqui na nossa igreja e vocês não ouvem esse tipo de oração, de início de oração. Te louvamos por estar na tua santa casa. Se vocês ouvirem, é porque tem pessoas de fora nos visitando. Mas a nossa oração, Pai, nós te louvamos para a reunião da tua igreja para o louvor da tua glória. Essa é a visão das coisas. Tá? Te louvamos por estar na tua igreja para o louvor da tua glória. Esse é o objetivo da nossa reunião ali. Tá? O próximo estudo, a sequência vai ser aqui, ó. Mateus 16, 18. Vamos voltar lá para o texto base. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então nós vamos ver no próximo estudo em que aspecto que foi dada a chave do reino dos céus para Pedro. A Igreja Católica ensina que Pedro se tornou o porteiro dos céus. Tem a chave lá. Tanto é que se você vê lá nas imagens que eles têm dos apóstolos, aquele que tinha uma chave na mão pode saber que é o que simboliza Pedro. Tá? Nós vamos ver em que aspecto que foi dada a chave do reino dos céus para Pedro. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Tá? E isso nós vamos fazer no próximo estudo.